Olá, pessoal, estamos de volta com Bastidores do Poder, recebendo agora a professora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, Ana Clara Duran, da Unicamp, esse núcleo. Ana Clara, muito bom dia para você, obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu, bom dia a todos. Rose, vamos lá. Professora, vamos lá, que acho que a grande questão hoje que nós estamos vivendo no Brasil é a questão da fome, do empobrecimento da população. Em função da Covid, do fechamento do comércio, que reflete na economia, muita gente perdeu o emprego. Como que essa situação econômica, ela reflete na segurança alimentar e como que vocês estão avaliando essa questão? Bom, questão econômica, o poder de compra das famílias está diretamente relacionado com a capacidade de comprar alimentos, né? E mais ainda, comprar alimentos em quantidade e qualidade adequadas, porque você não saber se você vai ter comida amanhã, ou você ter que diminuir a quantidade para que seus filhos, suas filhas possam comer mais, isso já é estar em insegurança alimentar. Então, com o deterioramento da economia, com o aumento nas taxas de desemprego, como vocês mencionaram quando a gente estava entrando aqui, né, que saíram novos dados, recordes de desemprego no país, os números já são alarmantes, teve um aumento muito expressivo, resultados mostraram que, de pesquisas nacionais mostraram que 55% dos brasileiros estão em insegurança alimentar, ou seja, está naquele estágio que eu falei, né, que talvez tenha alguma comida para hoje, para a refeição do almoço, mas não tenha para o jantar, né, ou tenha só o arroz e não tenha feijão, não tenha carne, não tenha legumes, né, então, ou tenha que ficar racionando entre os membros da família. Então, pensar que mais que a metade da população brasileira está em insegurança alimentar e que isso tende a aumentar com o aumento, com o prolongamento da pandemia no Brasil, devido à falta de atenção adequada, de ações adequadas e no momento correto, definitivamente negligência do governo brasileiro, isso tende a piorar. E uma das outras consequências ou razões para o aumento dessa insegurança alimentar e nutricional no Brasil é também não ter dado o apoio necessário para que as pessoas pudessem ficar em casa, né? Não adianta você pedir que as pessoas ficarem em casa se elas não têm outra fonte de renda, né? Então, isso agravou ainda mais a pandemia, estendeu o problema, né? Então, é uma bola de neve, né? Então, por exemplo, a escassez de recursos, o auxílio emergencial foi pontual, foi bom, mas acabou no momento, né? E aí ficamos 4 meses com intervalo, onde muita gente ficou sem nenhuma outra fonte de renda e agora voltou numa quantidade bastante inferior à anterior, né? Então, esses são os principais, junto com o desemprego, que é uma consequência também aí dessa manejo ruim da nossa economia aí, da pandemia, tende a aumentar a insegurança alimentar e nutricional. Bom, nossa, professora, assim, sabe, esse assunto me sensibiliza demais. E eu vejo que sensibiliza muita gente também. No entanto, apesar dos esforços que a gente vê da sociedade civil, no sentido de realizar campanhas de arrecadação de alimentos e tudo mais, eu, pelo menos, Zezé, eu não vejo isso como um instrumento que garanta qualquer coisa verdadeiramente, né? Porque as pessoas, a senhora falava da questão da pessoa saber que ela vai ter o alimento, e essas campanhas não garantem que vai existir o movimento, o alimento, é tudo pontual. Ela recebe hoje, não sabe se amanhã ela vai ter, ela bate na sua porta, sabe que você vai dar hoje, mas não sabe se amanhã ela vai bater e vai ter de novo. Como funciona uma rede para poder garantir essa segurança alimentar, já que nós sabemos, professora, que no Brasil existe muita gente disposta a colaborar, embora exista um governo ineficiente nesse sentido.
Eu li um artigo há alguns dias que nos relembrava, na verdade, né, que fome não é um problema de solidariedade, foi um problema de sociedade, um problema de política pública, político, né? Tá. Então, é uma decisão política. Combater a fome é uma decisão política. Realmente, essas campanhas de solidariedade, elas ajudam, mas elas não resolvem problema algum, né? E a questão da pobreza, a extrema pobreza e da fome, ela tem consequências não somente imediatas, a pessoa não conseguir ter a quantidade mínima de nutrientes, de proteína, de energia, tal, mas ela tira a pessoa de uma possibilidade de planejar a vida, de planejar o amanhã, planejar a hora seguinte, né? Então, desestrutura toda a família, aumenta, está associado com o aumento de violência doméstica, está associado com o aumento de violência, não só doméstica, mas, enfim, relacionada contra as pessoas, contra o patrimônio, contra a vida. A única forma da gente realmente, a gente já sabe fazer, na verdade é outra coisa que a gente tem que relembrar. O Brasil, em 2009, acredito, saiu do mapa da fome. 2009, isso. Saiu do mapa da fome. Então, isso que quer dizer? Que a gente sabe fazer isso, né? Desde 2003, na verdade, começou um pouquinho antes, no governo Henrique, né? Algumas ações já estruturantes de políticas de transferência de renda foram iniciadas naquele momento, que é o Auxílio Gás, a Bolsa Alimentação e a Bolsa Educação, que no governo do Lula foram agregados dentro do Bolsa Família e foram melhorados muito, aumentados. Durante o governo Dilma, eles aumentaram ainda mais em termos de capilaridade, de conseguir chegar realmente em quem precisa, né? A focalização do programa sempre foi um grande exemplo. E aí, a partir aí de decisões tomadas aí por governos anteriores e governos atuais, a renda, programas também de manutenção do salário mínimo, que também foi um determinante bastante importante para a redução da extrema pobreza no Brasil, foram se deteriorando, e a gente chegou no momento que, ainda além dessa deterioração, causada pela falta de recursos mesmo, né, para atender todas essas políticas, houve também uma decisão política de retirar recursos de programas específicos e determinantes para prevenir isso. Prevenir essa situação que não deveria estar acontecendo em 2021, num país de renda média como o Brasil, né? A gente não está falando de um país tão pobre, assim. Em termos de sociedade, eu acho que a gente precisa se organizar para pressionar governantes para políticas mais redistributivas. Isso eu não estou dizendo só em transferências de renda, mas também, por exemplo, políticas que tributem de forma mais adequada a população, né, para que as pessoas que ganhem mais, paguem mais efetivamente, porque no Brasil, infelizmente, o tributo sobre consumo é muito maior que o tributo sobre renda, e quem paga mais tributo sobre consumo é quem ganha menos, né, percentualmente, falando da renda dela. Então, as ações como sociedade, elas precisam ser estruturantes. Não que a gente tenha que esquecer essas ações de solidariedade que resolvem ali pontualmente alguma coisa, mas juntamente com isso pensar em mudanças estruturais na nossa forma de ver de sociedade mesmo. Professora, eu vou fazer uma pergunta que eu já passo para vocês, Zezé, que parece que é meio boba, mas eu acho que vocês devem ter respostas para isso. Qual que é o perfil dessa pessoa que está em segurança alimentar hoje no Brasil? Desses 55% de brasileiro, obviamente a gente já sabe, é a pessoa classe média mais baixa, mas o que eu queria ver, assim, é periferia, é o negro, qual que é o perfil desta pessoa que está em segurança alimentar no Brasil? São famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, em grande parte pretas ou pardas, residentes em áreas urbanas e rurais, mas mais em áreas urbanas. Então, é uma pobreza que está do nosso lado. Pode ser, por exemplo, a moça que vem limpar a nossa casa, ou que vai limpar a casa do vizinho, pode ser o nosso porteiro, alguém que, enfim, antes tinha um emprego de limpar, ou como servente, não tem mais, está bastante próximo de nós. Bom, professora, em relação... A gente vive, nesse momento, um momento de emergência e urgência. Quer dizer, as coisas precisam ser feitas agora, não tem como
a gente traçar uma política, ir para a rua exigir uma política, porque tudo isso leva tempo e nós estamos falando de gente que tem comida para pôr na panela hoje, no almoço, que vai ser daqui a pouco. Existe algum caminho que a gente possa trilhar, assim, nessa situação de emergência? E outra pergunta que eu gostaria de fazer também é em relação às pessoas, assim, porque a gente tem uma rede, mesmo Bolsa Família e as redes, né, aqui em Campinas, SEAC, que tinham mais ou menos mapeadas essas pessoas, só que essas redes, elas estão obsoletas, porque tem muito mais gente agora e que não está incluída em nenhum desses programas. O que a gente faz? Na verdade, o auxílio emergencial chegou nessas pessoas. Então, a gente, até, embora eu discorde, mas é uma verdade que dirigentes colocaram que o auxílio emergencial mostrou realmente qual é o grau de pobreza no Brasil, porque havia muito mais pessoas que não estavam dentro dos programas de transferência de renda, que foram afetadas agora, né, que até então não precisariam, né, de alguma ajuda. Então, começando daí, a gente sabe quem são, a gente tem cadastro delas, né, as pessoas que foram, por exemplo, receberam auxílio emergencial anteriormente e agora estão recebendo novamente, né, então, prefeituras, por exemplo, e órgãos da sociedade civil e esses movimentos, ONGs, poderiam fazer parceria com as prefeituras, com os governos de estado, para acessar esses cadastros, acessar essas pessoas, né? Em Campinas tem um programa de transferência de recursos para compra de alimentos, chamado Nutrir Campinas, que aumentou durante a pandemia, mas que poderia ter feito muito mais se houvesse uma maior parceria com talvez, com entidades de sociedade civil, né? Então, a literatura mostra que é muito mais eficiente a gente transferir recurso do que itens, do que bens alimentícios, do ponto de vista de tanto autonomia para o indivíduo, mas eficiência para gerar recursos para a economia local, né, porque a pessoa vai ter que comprar em algum lugar a comida. Então, por exemplo, ao invés de campanhas para arrecadar alimento, poderia ser parcerias para passar recurso para esses programas já estabelecidos de transferência de renda. Olha só. Pode falar, Zé. Nós vimos, a gente viu, acho que falamos nessa semana, foi com o pessoal da rede da Associação de Supermercados. Eles criaram cartões de R$100 que são entregues a pessoas, ou a pessoa escolhe, a empresa escolhe, ou os doadores também, pessoas físicas, fazem a escolha. A senhora acredita que isso é eficiente? São cartões de R$100 para que a pessoa vá no supermercado de preferência e saque aquilo em produtos. Essa é uma ideia, é um jeito de trabalhar com isso, professora? Sim, desde que não seja uma iniciativa de uma rede de supermercado que faça com que a pessoa só possa comprar ali, né? Não, tem que ser realmente... então ótimo. Então, eu ainda acho que a melhor forma é a gente utilizar uma rede já estabelecida, por exemplo, do Nutrir Campinas, porque eles já têm o cadastro, eles têm o cadastro, utilizando dados do cadastro único, que é um cadastro nacional de pessoas que estão cadastradas em algum tipo de política social, né? Eles sabem exatamente quem que deveria receber, né? Tem aí um gap aí de uma necessidade não atendida. Então, ao invés de criar um novo programa, por que não fazer uma parceria com alguma coisa já estabelecida e colocar aporte nesse programa que já existe? Que já tem toda uma estrutura de chegar nas pessoas, de entregar o cartão, que é um cartão de R$95, uma coisa assim, mensalmente para as famílias. Eu acho que é porque as empresas, as pessoas, elas desconfiam muito do poder público ainda, sabe, em achar que essas políticas muitas vezes podem ser para criar currais, sabe? A senhora acredita que tem esse tipo de desconfiança ou não? Sim, mas aí vai de nós e vai de vocês, principalmente como mídia, como imprensa, desconstruir esses preconceitos, porque são preconceitos. Né? O poder público, quando na esfera local,
realmente em lugares que tem um pouco mais de capacidade técnica. Campinas é um lugar que não tem uma super capacidade técnica, mas tem capacidade técnica melhor do que a média dos municípios brasileiros. A gente pode e deve confiar, a gente deve fiscalizar, a sociedade civil, tem conselhos que tem lugares para a sociedade civil. Por exemplo, no Campinas tem o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, tem Conselho de Alimentação Escolar, então tem formas de fiscalização. O Ministério Público fiscaliza todos esses programas, então tem vários instrumentos para garantir que eles sejam realizados de forma eficiente e que cheguem em quem realmente precisa. Então é muito mais uma questão de desconstruir preconceitos e trazer as pessoas para conhecer mesmo, porque a capacidade do poder público de chegar e resolver problemas é muito maior que da sociedade civil sozinha. E quando a sociedade civil se ajuda ao poder público, aí é bem maior. Professora, a gente tem uma questão que são os prejuízos que foram causados na educação, e os especialistas têm pontuado que esses prejuízos, tanto na questão cognitiva quanto no emocional dos alunos, esses prejuízos vão demorar para serem recuperados. Dentro dessa área de segurança alimentar, há estudos já que apontam quanto tempo que nós vamos sair desse deserto, vamos chamar assim, desse deserto, dessa lama que nós nos colocamos, ou não é possível fazer esse tipo de leitura? Depende acho que todo e qualquer tipo de estimativa, mesmo a gente tem uma estimativa para o futuro, né, uma projeção, precisa de bons inputs, né, o modelo, precisa de boas variáveis ali no seu modelo. A gente não tem boas variáveis no momento, né, a gente tem muita incerteza no momento. Tudo vai depender da velocidade de a gente conseguir insumo e vacina, tudo vai depender da capacidade de organização do poder público nacional e locais, né. Então, é difícil dizer exatamente quanto tempo vai demorar para a gente conseguir sair dessa lama, como você colocou. Eu não conheço nem isso do que conseguiu estimar exatamente. Eu acredito que por falta de bons indicadores para você colocar no modelo para você estimar muito bem o futuro. O que existe alguns estudos que mostram a perda, tipo, de capital humano no futuro, ou seja, em X, agora eu não tenho os dados, mas eu posso até passar para vocês depois, de que crianças 1 ano fora da escola, esses crianças quando virarão adultos, elas vão ter X menos reais de renda no futuro, ou seja, a massa de renda do país vai ser diminuída. Agora, em relação à questão alimentícia, a gente sabe que tem uma grande parcela dos alunos que iam até as escolas e que eram muito beneficiadas por conta da merenda, que hoje a gente já tem, principalmente aqui em Campinas, uma merenda que é digna, vamos assim dizer. Você tem lá, tem nutricionistas, tem um cardápio balanceado, e o que eu fiquei sabendo, Zezé, eu nem comentei aqui, que esta semana nós tivemos escolas da Prefeitura de Campinas que ultrapassaram, Zezé, os 35% de público permitido, porque nós tínhamos alunos lá que voltaram para poder comer, né? E esse prejuízo que esses alunos passaram nesses 1 ano e tanto de escolas fechadas, eu sei que a prefeitura entregou um kit hortifruti granjeiro, entregou ali uma cesta básica, mas dá para ver se houve um balanço, não houve um prejuízo imenso para essa criança, ou ela teve prejuízo e vão ter que trabalhar nos próximos anos? Sim, então o Programa Nacional de Alimentação Escolar, não só em Campinas, mas no Brasil, ele é um programa muito bem estruturado, é um exemplo mundial, na verdade, é o segundo maior programa em números de crianças atendidas no mundo, e também em termos de abrangência, assim, de elegibilidade é o maior do mundo, né, porque todo mundo tem acesso de graça nas escolas. E durante essa pandemia, assim, as crianças ficaram, infelizmente a gente tem criança ainda que vai para a escola para comer, né, isso é uma coisa que não deveria existir, gente, em 2021 no país de renda média, novamente, né, mas, e sim, muitas dessas crianças ficaram sem um aporte, alguns municípios deram, como você falou, né, Campinas deram transferência de recursos, de um cartão, outros deram cesta básica, deram, enfim, diferentes formas aí de atender as crianças, mas esse impacto, quando tiver para ser medido de forma adequada, precisa ser medido no nível da família. Porque a criança em casa, ela precisa comer, certo? E aí a família inteira precisa se mobilizar, né, para
alguém deixar de comer, né, se a gente está com uma restrição aí orçamentária para aquela criança comer. Então, o impacto é muito mais do que só na criança, né? E sem falar no impacto na mulher, né? Acabei de falar que a cara lá, né, você perguntou quem que são as pessoas sanitárias, são famílias chefiadas por mulheres monoparentais. Então, a mulher, além de não ter acesso a renda para comprar comida, tal, em quantidade adequada e qualidade adequada, ela também não pode sair para trabalhar, ou não pode buscar uma forma ou outra de renda dentro da segurança aí da pandemia, porque a criança está em casa. E o tempo que isso vai levar em consequência cognitiva, a gente tem que, enfim, é uma coisa que é a ser estimada, né? Eu não sei dizer exatamente qual que é o impacto no longo prazo cognitivo nas crianças, né? Mas o impacto só de estar fora da escola já é, como eu falei, né? Isso a gente tem vários estudos alguns estudos que estimaram isso. Bom, a professora, ela tem compromisso agora, nós queremos agradecer muito a sua presença aqui, Ana Clara, e, assim, foi muito legal, muito esclarecedora, eu espero, a entrevista para todos que nos ouvem e assistem. Muito obrigada, tenham um bom dia, um bom final de semana. Obrigada a vocês. Obrigada, professora. Tchau, bom dia. Bom dia.